Vamos. Bem-vinda, maravilhosa! Olá, boa noite. A Julie, bem-vinda, Janaína. Boa noite, tudo bem com vocês? A Júlia Tudo acabou de ótimo. passar por um processo maravilhoso de transformação, vivenciado aí, aplicado por mim e pela Janaína, com todo o amor do mundo, com todo o carinho, com todas as técnicas que nós temos para entregar. E eu quero entender de você, Júlia, o que foi viver esse processo? Como foi para você descobrir tudo isso sobre você mesma? Então, o processo, corrigindo aqui, né? O processo não foi maravilhoso. O resultado agora que eu estou tendo, aí sim eu posso falar que está sendo maravilhoso, ter uma nova percepção da vida, entender as minhas questões, entender o que me levou para esse lugar, que foi um momento de quase desespero que eu cheguei, né? Eu já tinha tentado várias coisas e, e passar por esse processo assim foi um entendimento mesmo de que tudo foi uma projeção minha. Todas as questões que eu vivenciei com pessoas não tinha nada a ver com as pessoas, estava tudo relacionado a mim, de questões minhas da minha infância, com minha mãe, com meu pai, com as pessoas com quem eu tive algumas experiências que ficaram registradas de coisas, inclusive, que eu não nem lembrava, né? Então, de fato, é um processo muito profundo e um processo desconfortável, desconfortável. Mas o final, o resultado, a forma de se viver, a forma com que eu tenho lidado, gerenciado as minhas questões e o meu relacionamento comigo também é transformador, e isso sim é maravilhoso. Isso sim, aí eu vou dizer maravilhoso. Ah, Mas o processo, eu não vou dizer que é maravilhoso, gente. Não é. Não é. E aqui a gente tem muita verdade, né? Então, vamos falar a verdade. sim. Com certeza. Exatamente. Ele te trouxe clareza esse processo para algo que você não entendia? Trouxe clareza de coisas que eu entendia conscientemente, mas que eu não sabia lidar. Eu entendia toda a questão, mas eu não sabia como resolver isso dentro de mim, porque eu conscientemente sabia que existia algo que não estava certo, mas eu não abria mão, né? Vamos colocar assim, de me fazer mal inconscientemente para punir a uma outra pessoa. Eu tinha clareza de que eu estava fazendo isso, mas eu não conseguia sair desse lugar. É tipo assim, eu tô aqui dentro de um poço, dentro de uma lama, eu sei que eu tenho que sair, eu quero sair daqui, mas eu não sabia como que eu saía. E aquilo, né, eu acho que me torturava ainda mais, essa clareza que eu tinha, mas eu não sabia o que fazer. E dentro desse processo que eu vivi, veio luz para essa clareza, assim, sabe? Veio tipo assim, você está enxergando, mas a forma com que você está tratando o lugar que você está não é a melhor maneira. Então, assim, eu aprendi
o que que eu deveria fazer. E a clareza que eu tive no meu processo, no caso, no meu processo particular, eu tive a clareza do que eu precisava fazer, porque eu já tinha clareza de onde eu estava, do lixo que eu estava, mas a clareza mesmo foi o que eu deveria fazer para sair dali, O como, né? o como. A Você minha tinha clareza foi o forças como. para sair dali? A força para sair dali, porque eu tinha o desejo de sair, mas eu não tinha força. É isso mesmo. Eu não tinha forças para sair dali. E essa seria a minha próxima pergunta, né? Como é que você chegou para fazer esse processo? Eu cheguei diretamente com você pedindo, né? Dizendo assim, eu não aguento mais isso, você pode me ajudar, existe uma forma, um caminho, né, para você me conduzir, eu faço o que você me orientar para que eu... E aí, você falou assim, você quer soltar? Eu falei, eu quero, tô aqui para resolver. Aí você falava assim, você quer soltar? Eu falei, gente, eu tô aqui para resolver. E aí você insistia, mas você quer soltar? E eu vou dizer, foi muito difícil soltar. Foi bem difícil soltar. Depois, né, que eu fui entender o soltar. Porque mesmo eu querendo resolver, ainda eu querendo resolver, eu tive resistência em soltar. E, e toda a condução de confiança e tudo, porque eu fui muito eu fui muito entregue mesmo, né? E falei assim, gente, eu não tô conseguindo fazer. E aí houve a condução, né, da Bárbara, da Janaína, onde, com todo cuidado, com muito amor da parte das duas, houve esse cuidado e essa condução de falar assim, se você de fato quiser chegar lá do outro lado, é importante você olhar para isso agora de outra forma e desejar soltar. E como eu não conseguia soltar, primeiro eu fui para o lado de eu vou querer soltar. Eu demorei a entender o que era o soltar, e foi isso. Depois, para eu soltar, eu tive que primeiro desejar soltar. Eu falei, não, eu quero soltar, beleza, eu não estou conseguindo, mas eu quero conseguir. Então, foi um processo bem desafiador para mim. Foi bem. Por isso que eu digo que não foi maravilhoso, mas foi transformador. E como você sai agora desse processo? Leve, muito leve. Entendendo que se eu conseguir resolver isso, eu consigo resolver qualquer coisa agora na minha vida, sabe? Porque eu já tinha percepção de que era isso que estava me estagnando, era essa questão que era essa corda que me puxava. Por mais que eu quisesse avançar, eu não conseguia, porque tinha essa situação me puxando para trás. E eu só consegui mesmo quando eu me dispus mesmo, sabe, a falar assim, eu vou, sabe, se render? É o se render. Foi quando eu me rendi e, e consegui, e Como é que... consegui. Parabéns, parabéns, foi um processo lindo. Obrigada, eu estou de parabéns mesmo. Orgulho das terapeutas. Eu, E e lembra, é muito importante para mim hoje eu reconhecer, me validar e chegar nesse lugar de não precisar da validação de outra pessoa. É uma outra vida, sabe? De eu fazer por mim e não, sabe, receber um reconhecimento, mas não é pelo reconhecimento. e você lembra, né? Eu falei com você.
seu processo vai ser lindo. Lembra? A Janaína falou Juro desde o início. vai ser lindo. Aí o processo vai ser lindo e eu, pelo amor de Deus, gente, só eu sabia o que eu estava passando. E aí ela dizia, o seu processo tá lindo. Eu falei, onde, gente? A gente Onde já que tá via o bonito? florescer no final. É, Já enxergava isso. Como é que é você vê isso. que a análise vai te ajudar a partir de hoje, daqui para frente? Com o que você aprendeu? É essa consciência do meu modo de ver, o meu modo de funcionar, todas as ferramentas que foram me dadas ao longo, né, do processo, e, e essa informação, esse conhecimento de como que a minha mente funciona, como que eu fui moldada, como que isso está tudo registrado em mim, que isso me deu superpoderes, isso me deu recursos que eu posso usar a meu favor, né, ao longo do meu caminhar, isso é o lado bom, é o lado que vai me trazer, que eu tenho agora essa caixa de ferramentas, aonde eu, a cada obstáculo que eu encontre, que eu sei que eu vou encontrar, eu tenho uma caixa de ferramentas para utilizar diante do que eu sei que são os meus recursos, diante do que eu sei que eu faço de melhor, e passo mais aquele nível, sabe? Subo mais aquele degrau. E é isso, e uso essas ferramentas, esses recursos a meu favor. Porque o que eu fazia antes era esconder, né? Eu não sabia, eu desconhecia e me escondia e usava os meus traços na dor. Eles estavam ali funcionando na dor. E hoje, com essa consciência, eu escolho fazê-los funcionar no recurso. Com tudo isso que você falou, você indicaria esse processo de análise cronológica para outras pessoas? Com certeza, sem Como você dúvida. indicaria? Como eu indicaria? Gente, procura a Bárbara, procura a Janaína e entrem de cabeça nesse processo. Eu ainda não me vejo assim, uma pessoa assim com essa habilidade de expor todos os recursos que a máquina tem, todos os recursos, todos os benefícios que a máquina pode trazer. Acho não, tenho certeza que quem se dispõe a passar tem uma experiência transformadora, mas eu não consigo expressar em palavras, não consigo expressar em palavras o que de fato esse processo, a máquina, o conhecimento dos traços, eu não consigo expressar em palavras todo o benefício que isso pode trazer para uma pessoa no seu processo de autoconhecimento. Posso dizer que, para mim, foi um divisor de águas, porque até aqui, eu consegui chegar até aqui, mas estava muito pesado. Daqui para frente, agora eu estou indo com muita leveza. E dentro do meu processo, que sempre carreguei peso até aqui, ainda é difícil ter uma vida leve, como eu tenho tido depois de todo esse processo. Mas como que eu indicaria a máquina? Como que eu falaria da máquina? Como que eu diria para alguém fazer a máquina? Como? De maneira sucinta, em uma frase. O que mudaria, né? Se a pessoa estivesse no lugar que você estava?
eu já vendi algumas máquinas, né, depois que eu entrei. Depois que eu entrei, eu já fiz alguns fechamentos. Só que essas pessoas que compraram, elas compraram por verem a minha mudança. É isso. Elas Exatamente. compraram, eu não precisei falar nada para elas. Eu simplesmente disse, eu passei por um processo. Ela, que processo é esse? Eu falei, eu posso fazer com você. Aí elas se interessaram, mas elas viram em mim a mudança e isso despertou nelas o interesse. Então, assim, eu não usei de palavras, sabe? Então, assim, não foi uma coisa assim, eu cheguei lá e falei isso, isso, isso. Não foi. Mas foi visto em mim. E Esse isso, é o sim, não melhor tem preço. convite, né? Isso não tem preço. Você vendeu a máquina diante do que a sua mudança, diante do que aconteceu com você mesmo. Exatamente. Que a pessoa percebeu em mim. As pessoas perceberam em mim e tiveram esse interesse. Se eu não me engano, é Santo Agostinho que fala, né? Que Isso. que a sua vida seja um testemunho vivo, que você não precise pregar. Isso. E é sobre isso. Você também é terapeuta, né? E eu costumo falar que terapeuta não é X-Men. Todo terapeuta tem o seu terapeuta. Eu tenho, a Janaína tem, você tem. Né? Então, quantos outros processos você já passou, quantas outras terapias você já passou? E comparando aqui de maneira por cima, né? Só para trazer uma clareza. Todos os processos que você já vivenciou de terapia na sua vida, tem comparação com esse processo que você vivenciou com a gente? Não, não tem. Já passei por bons processos que já fizeram, que já contribuíram significativamente. Eu sou grata a cada um deles. Uhum. O fato é que sempre ficava um, uma sombra que eu não conseguia, assim, ok, mexeu, mas isso aqui ainda não resolveu, isso ainda não resolveu, que foi a questão que eu cheguei aqui e falei assim, eu quero resolver essa situação, eu não dou mais conta de estar nessa situação, de ver essa situação na minha vida e não conseguir ter forças para fazer nada, e aquilo estava me deixando estagnada. Então, assim, diante de todos os processos que eu já passei, eu posso dizer, esse foi, esse processo foi o que, de fato, destravou e conseguiu fazer com que eu soltasse isso, que era uma escolha minha de estar segurando. Eu estava vivendo aquilo por uma escolha minha, inconsciente minha, mas que eu não tinha consciência, eu tinha consciência de querer soltar, eu tinha consciência de querer soltar, mas inconscientemente eu estava agarrada com todas as forças. Então aqui eu tive esse suporte, essa condução para me dizer o que eu precisava fazer. E, né, teve momentos que foi muito difícil eu fazer o que foi orientado. E eu tive a condução devida de tudo o que ia acontecer. Vai ser assim, vai ser difícil, você vai. Então, assim, houve todo um suporte para mim que eu vejo assim que foi imprescindível para eu ter passado por esse vale, porque foi um vale. Quais áreas da vida você acredita que liberou dentro desse processo? Que portas você acredita que já foram abertas? Eu acredito que, como está tudo conectado, abriram todos, né? Eu estou muito saudável, essa questão relacional, para mim, já é uma coisa muito bem resolvida, e o lado financeiro agora é aquilo que a gente já sabe que é uma consequência. Inclusive, durante o processo já veio o lado financeiro, Já né? veio o lado financeiro. Nem tinha Já terminado, veio o lado ainda financeiro. frio. Exatamente. Então, Júlia, Exatamente. me fala agora, em poucas palavras, o que foi a máquina para você?
O que foi passar o processo com a gente? Um resumão. Não dá para falar em poucas palavras. É, a máquina, ela é uma preciosidade que quem tiver a oportunidade de fazer, pode fazer, porque ela traz minuciosamente, especificamente, milimetricamente, o que precisa ser feito, para onde precisa ser olhado, o que precisa ser mexido. Ela é uma máquina, assim, fenomenal. Quem tiver a oportunidade de fazer, é a melhor coisa para se fazer, sabe? Disposição para passar pelo processo, porque precisa dessa força interna, esse desejo de querer realmente resolver a situação. Porque hoje eu entendo que não é confortável. Se fosse dizer assim, em poucas palavras, máquina, um desconforto que vale a pena passar. Uau! Muito bem. Máquina, um desconforto que vale a pena passar. É aquela coisa, Isso, vai doer para não doer nunca mais. isso, Vai doer isso, muito agora, para não isso, ficar mais. isso. E quando falava-se que ia doer, eu achava assim, nada, imagina, eu já tô calejada. Mas não, de fato, é uma condução que traz esse momento necessário para doer ali, para não doer nunca mais. Então, assim, em poucas palavras, a máquina, um desconforto que vale a pena passar. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Parabéns pela coragem de encarar. Muita gente não tem coragem de olhar para as próprias sombras e descobrir que até as suas sombras estão querendo te ajudar. Até as suas sombras servem para te alavancar. E quando você reconhece as suas sombras, é no momento que você fica mais inteira e mais forte. E você usa todos os seus recursos, você usa todas as suas ferramentas. Então, parabéns Exatamente. pela coragem de encarar. E o que eu tenho que te agradecer pela confiança que você teve na gente, porque a máquina ela não funciona se não houver confiança, se não houver, se a pessoa não se entrega, se não houver a entrega, se não houver a confiança, ela não vai funcionar corretamente. Vai funcionar de alguma forma sim, mas não com toda a força que ela tem, com todo o poder que a máquina tem. E você percebeu mesmo que até a sua fraqueza é a sua força. Que é isso que é o importante. A gente percebe que tudo na vida da gente, ela acontece ao nosso favor. Tudo. Inclusive as coisas que nós achamos que foram ruins. Porque se é uma escolha nossa, a gente não quer nada de ruim para a gente. Então, a vida está sempre a seu favor, para de alguma forma você ver o que está acontecendo, você olhar para aquilo com um olhar clínico, com um olhar melhor, um olhar mais profundo, para você trabalhar aquele processo, passar por aquele processo, para ver lá na frente, para colher os frutos. Muito obrigada por confiar no nosso trabalho. Aliás, né? Porque terapeuta às vezes acha que é X-Men, que não precisa mais. Mas sozinhos, né? Nós temos a capacidade de ver até uma certa camada. Na profundidade que a gente te entregou aqui na máquina, às vezes a gente até enxerga, mas dói olhar sozinho. Então, obrigada pela confiança e pela vulnerabilidade de trazer a sua história aqui para a gente te ajudar a desemaranhar.
Te fazer o suco coado, te devolver ali o suco prontinho para você desfrutar. Isso. Agora você pode brilhar inteira. E essa é a nossa maior alegria, porque a gente foi só um canal. Por mais que a Janaína desse o 100% dela, por mais que eu desse o meu 100% aqui, era 50% do processo. Os outros 50% eram com você, e você deu o seu 100%. Exige muita coragem, porque de fato é isso. Essa máquina, ela é uma ferramenta poderosa que traz todo esse desconforto, mas ela também te devolve esse poder que nós temos, todos nós temos, e muitas vezes deixamos ele lá escondidinho em algum lugar, perdido. E essas sombras, são elas que estão lá, com esse tesourinho guardado para entregar, e muitas vezes nós não queremos receber da sombra, né? Da sombra. E é isso, a máquina, para mim, de fato, assim, eu entendo ela assim como essa ferramenta poderosa que tem a capacidade de devolver para a gente uma identidade que a gente perdeu lá atrás. Uau. Eu lembro exatamente do comecinho, Janaína, você lembra? Lembro. Quando a gente falou que ela tinha determinado perfil, vai passando o filme na cabeça aqui também. Exatamente. E a gente falou para ela, você tem determinado perfil em tal quantidade, isso é uma potência. Ela olhou assim, não, eu odeio esse perfil. Eu falei, Pelo amor. Poder desse perfil, use esse perfil. E como que você voltou no segundo encontro depois desse? Aí já estava, bom, já que eu tenho esse perfil, então bora usar, né? Eu vou fazer as pazes com ele, porque o meu intuito é esse, sabe? É parar de brigar comigo. Então, foi de fato uma resistência, não foi nada fácil entender que eu tinha aquela quantidade, que eu tenho. Estou falando do dia que eu tenho a quantidade, eu falei, pelo amor de Deus, eu sempre apontei o dedo para as pessoas que têm esse perfil. Quando eu percebia que a pessoa tinha esse perfil, eu já olhava atravessado. E aí, de repente, eu ouvi isso, foi desafiador, não foi nem um pouco, né? Já começou ruim. E aí, depois que a gente terminou, eu falei, gente, eu estou passando por isso. Eu me propus passar para fazer as pazes comigo, né? Então, vamos embora fazer as pazes comigo. E aí eu já colhi frutos, acho que no segundo, eu já estava colhendo os frutos do, do perfil, né? E é isso, eu tenho validado esse perfil e tenho, né, usado ele a meu favor, que antes eu não usava, né? Então, eu tenho usado ele realmente a meu favor. Isso, é hora de tirar as cartas da manga, usar. Usar, né, os superpoderes que todos nós temos. E é agradecer mesmo a condução, a paciência, né, todo o amor que vocês colocaram, que eu lembro que a fala no início foi de que a prioridade aqui seria eu, né, e eu nunca tinha me sentido prioridade assim, sabe? Respeitada e tal, talvez, mas assim, ser cuidada como prioridade mesmo, não sendo tratada como coitadinha, coitada, ela está passando por uma situação assim, ela precisa de cuidado. Não, a prioridade aqui foi de um outro lugar, né? Foi de uma prioridade assim, de ela merece por existir, não por ela estar passando por alguma situação. Então, de fato, para mim, foi muito, muito desafiador estar nesse lugar,
que eu não sabia me comportar nesse lugar, e aceitar, né, esse cuidado de que eu podia, né, podia confiar, de que eu podia me entregar. Então é isso, é agradecer mesmo essa condução, a dedicação e esse amor que vocês colocaram aqui dentro desse processo, nessa condução, para fazer eu conseguir atravessar esse vale, que foi um vale, mas foi atravessado. Muito obrigada pela confiança. Obrigada eu. Obrigada eu. Boa vida para você. Tudo de bom para Para você a nós. partir de agora, Júlia. Para nós. Para Vai nós. brilhar, Obrigada. vai brilhar. Já estou brilhando.